Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, mais um estudo acerca de doutrina espírita, mais um estudo sistematizado de O Livro dos Espíritos, mais um estudo sistematizado de Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez aqui nos encontramos para agradecermos a Deus pela vida, esta dádiva maior, este patrimônio maior que o Senhor nos concedeu pela eternidade. Agradecermos pelo nosso corpo físico, este instrumento que temos à nossa disposição por empréstimo e misericórdia do Senhor para trabalharmos a nossa melhoria. Agradecermos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, por todos os ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Aos espíritos amigos também agradecemos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada. E eu não posso deixar de agradecer de uma forma muito especial a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada que sempre se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para que possamos juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor, dando sequência nesta busca pelo conhecimento da verdade, conforme nos orienta Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um dia nós alcançaremos esta libertação das trevas da ignorância. Por isso, aqui nos encontramos e abraçamos fraternalmente a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo nosso Senhor. Então, hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Hoje iniciaremos, como havíamos dito no nosso último encontro, iniciaremos um assunto novo dentro da parte 2ª, capítulo 4, acerca de pluralidade das existências, parecenças físicas e morais, ou seja, semelhanças físicas e morais. Será que nós trazemos semelhanças físicas, semelhanças morais dos nossos ancestrais? Será que nós herdamos semelhanças morais dos nossos ancestrais? Então, assim, Kardec, querendo aprofundar acerca do assunto, querendo nos deixar esclarecimentos, informações, orientações acerca deste assunto, formulou alguns questionamentos aos espíritos superiores que estudaremos a partir de hoje. São várias questões acerca deste assunto. E a primeira é a de número 207 e que se desdobra também em 207, letra A. Então, a 207 foi formulada por Kardec da seguinte maneira: frequentemente, os pais transmitem aos filhos a semelhança física, isso através da herança genética. E aí ele acrescenta, fazendo o questionamento: transmitirão os pais também alguma parecença, alguma semelhança moral aos seus filhos? Porque parecença ou semelhança física, nós, na condição de pais, devido à herança, à hereditariedade, à herança genética, nós transmitimos. Transmitiremos também semelhanças morais? Então, este foi o questionamento, ou é o questionamento formulado por Kardec, ao que os espíritos amigos começam respondendo da seguinte maneira: não transmitimos semelhanças morais assim como entendemos. E aí eles dizem que diferentes são as almas ou espíritos de uns e de outros,
Então não se transmite semelhanças morais, porque as almas são independentes entre si, são diferentes entre si. E aí eles acrescentam: o corpo deriva do corpo. E já falamos acerca disto, já comentamos acerca disto, já lembramos ensinamentos de Jesus, onde ele, conversando com um doutor da lei por nome Nicodemos, Jesus nos falou, dirigindo-se a Nicodemos, nos falou acerca disto. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Então aqui os espíritos superiores relembram este ensinamento de Jesus. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade, ou seja, a transmissão hereditária fisicamente falando. E aí, no questionamento número 207, letra A, Kardec ainda quis saber dos espíritos superiores da seguinte maneira: de onde se originam as semelhanças morais que costuma haver entre pais e filhos? Ou seja, existem semelhanças morais entre pais e filhos. De onde elas procedem? Já que não é uma herança, não se transmite hereditariamente falando de espírito para espírito, porque o espírito não procede do espírito. Então, assim, Kardec questionou: de onde vem esta semelhança moral entre pais e filhos que constantemente nós encontramos e, sem sombra de dúvida, no seu agrupamento familiar tem, no meu agrupamento familiar tem, no agrupamento familiar de outros também tem, encontramos fartamente nos nossos agrupamentos familiares estas semelhanças morais entre pais e filhos. E aí eles respondem: é que uns e outros, ou seja, pais e filhos, são espíritos simpáticos que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. Então são espíritos simpáticos que se atraíram reciprocamente, conforme já citamos como exemplos simples, famílias de irmãos nossos de jornada, em que todos gostam de música, todos tocam instrumentos, todos cantam, famílias onde todos ou quase todos, ou o pai e um filho ou uma filha, gostam de um determinado segmento da ciência e se dedicam a um determinado segmento da ciência, e assim sucessivamente. São espíritos simpáticos por aquela mesma coisa, aquele mesmo item, tem os mesmos pendores, esta analogia de sentimentos. Então, assim, fechamos este parêntese com a citação desta questão 207, com o seu desdobramento em 207A, para continuarmos as nossas reflexões, agora com Miramês, Filosofia Espírita, capítulo 3º do volume 5º, da coletânea Filosofia Espírita, que é composta por 20 volumes. Então já estamos aqui iniciando o volume de número 5, já no capítulo 3º, estas análises, estes esclarecimentos, comentários da espiritualidade superior, estes esclarecimentos vertidos ou trazidos para o mundo físico através do espírito Miramês, por meio da mediunidade ou intermediário aqui na Terra, que conhecemos com o nome de João Nunes Maia, um missionário da doutrina espírita, um missionário do Cristo. Então aqui Miramês começa dizendo que a semelhança física é uma realidade. A semelhança física é uma realidade. São características por vezes herdadas dos nossos ancestrais. Sim, são características, são heranças, ou seja, hereditariedade. Nesse fio quase interminável
que se sucede na expansão familiar, aparecerão, juntamente com o físico, variadas enfermidades ou predisposições para tais. Então aqui Miramês nos lembra que não apenas as semelhanças físicas nós herdamos dos nossos ancestrais, estas características herdadas pela esta expansão familiar, mas de certa forma nós também herdamos dos nossos familiares enfermidades ou predisposições para enfermidades. Se isso ocorre, diz Miramês, se isso ocorre, os descendentes não pagam pelos avós, pelos pais e tios, mas estão envolvidos nos mesmos processos de evolução. Então, se nós temos predisposições para certas enfermidades, ou herdamos, simbolicamente falando, dos nossos ancestrais certas enfermidades, não é este o motivo, ou não é um castigo de Deus, como muitas pessoas ainda classificam. O fulano é doente, assim, tem esta enfermidade, assim como o pai, como o tio, como o avô ou a avó, porque está pagando. Não, de forma alguma, conforme aqui nos esclarece Miramês, estaremos, neste caso, inseridos no mesmo processo evolutivo. E aí ele acrescenta, em quantas faltas, aí ele faz um questionamento, em quantas faltas familiares se encontram envolvidos inúmeras pessoas? Então, em quantas faltas no nosso agrupamento familiar todos nós estamos ou estaremos envolvidos? E assim, sem sombra de dúvida, que iremos herdar estas semelhanças, iremos de certa forma ter as consequências ou receber os reflexos destas escolhas equivocadas. E aí ele segue dizendo da seguinte maneira: no entanto, a misericórdia divina é a divina mão que abençoa e deixa os recursos ao alcance das próprias mãos para serem aliviadas as provas, desde quando o sofredor de hoje, que foi o que fez sofrer ontem, se arrependa e conserte a direção dos seus passos, corrija a rota da vida. Então aqui ele nos lembra que nesta nossa trajetória evolutiva nós temos a misericórdia divina, que é a divina mão que abençoa, bem como nos oferta todos os meios necessários e suficientes para que possamos alcançar, pelas nossas próprias escolhas ou pelas nossas próprias mãos, os meios de aliviarmos as nossas provas. Desde quando o sofredor de hoje, que foi o que fez sofrer ontem, se arrependa. Então hoje, se eu estou sofrendo, eu hoje na condição de sofredor, sem dúvida alguma que no passado eu fiz alguém sofrer. Então ele diz, o sofredor de hoje foi o que fez sofrer ontem. Então é preciso que eu me arrependa e, acima de tudo, após o arrependimento, eu preciso arregaçar as mangas, conforme nós falamos nesta simbologia de trabalhar. É preciso arregaçar as mangas e consertar a rota da minha vida. Então hoje, se eu estou sofredor, eu fiz sofrer ontem. Eu preciso reconhecer isto, eu preciso arrepender destes erros cometidos e preciso consertar a rota da minha vida. Não há injustiça, lembra Miramês, não há injustiça na contabilidade divina.
Aqui na Terra nós temos e conhecemos a ciência contábil, débito e crédito, prejuízo ou lucro. Então aqui Miramês nos fala que na contabilidade divina não existe injustiça, não se pratica, não se registra nesta contabilidade divina um débito que não seja seu, não se debita ou não se registra neste livro diário da contabilidade divina seu um débito que eu contraí, um débito meu e vice-versa. Então, no seu livro diário da contabilidade divina, os débitos que estão ali registrados, bem como os créditos que estão, ou que estarão, ou que serão escriturados ali, sem sombra de dúvida, que lhe pertencem ou me pertencem. Então, não existe injustiça. Ninguém recebe o imerecido, mas mesmo recebendo o que merece, Jesus se encontra lado a lado com o sofredor, com a sua presença incomparável, a nos dizer: a paz seja convosco. Ele, Jesus, alivia, não resolve os nossos problemas, mas, conforme lembra Miramês e o próprio Cristo disse, ele alivia o nosso fardo e nos convida, nos admoesta: vai e não peques mais. Então aqui Jesus nos orienta para que mudemos de atitude, vá e mude de vida, vá e não tornes a pecar, corrija a rota da sua vida, dê um novo sentido para a sua vida. Assim falou Jesus todas as vezes que realizou aqueles processos de cura. A tua fé te curou, a tua fé te salvou. No entanto, vá e mude de atitude, vá e seja uma pessoa diferente. Assim, Jesus continua a nos falar, já que ainda nos encontramos na condição de doentes. Corrijam a rota de suas vidas. E aí, Miramês segue dizendo: já comentamos em outros momentos que espírito não gera espírito, como nos ensina o Livro dos Espíritos, obra inspirada e assistida por Jesus. Entretanto, pode acontecer que surjam em família, semelhanças morais por afinidade, conforme vimos na resposta dos espíritos superiores a Kardec, afinidade de pendores por simpatia dos grupos de almas em processo de ascensão. Desde quando os pais, ou mesmo avós, exercitem determinadas virtudes, a magnitude destas irradiações pode atingir os descendentes que se encontram em princípio de maturidade, porque a lei nos garante que, em todos os esforços para o bem, entramos em sintonia com esse bem, que é imortal na sua amplitude de vida. Então, se os nossos avós, os nossos pais, ou seja, os nossos ancestrais, se esforçaram por serem pessoas melhores, irradiaram boas energias, essas irradiações positivas nos atingem e continuarão nos atingindo, nos convidando para que nós também, por nossa vez, façamos esforços no bem e para o bem e entremos em sintonia com esses nossos ancestrais que são os bons exemplos para a nossa vida. E aí ele segue nos orientando que a herança, diz Miramês, que a herança não significa recebimento sem preparo. Então, herança, em especial herança moral, simbolicamente falando, não significa que iremos receber sem preparo, sem termos sintonia com aquele, simbolicamente falando mais uma vez, aquele doador. A analogia abre as portas para tais acontecimentos. Em tudo, a justiça opera,
deixando que o amor se solidifique para o engrandecimento da vida, para o engrandecimento de todos. É bom que se observe, porém, que nem todos os descendentes de uma família têm parecença ou semelhança nas características morais, nas características físicas. Muitos pais, em relação aos seus filhos, não transmitem estas características físicas. Os filhos, em muitas situações, não parecem fisicamente com os pais, com o pai ou com a mãe, ou com um ou com outro. Então é por isso que aqui Miramês nos fala que em muitas famílias isto acontece, de não transmitirem estas características. Nesses, diz Miramês, nestas criaturas, a natureza se faz como que esquecida por determinação divina para não acontecer o que não pode ser, como é frequente em todos os conjuntos familiares. Muitos não herdaram enfermidades de seus ancestrais. Não podemos generalizar. Lembra Miramês? Não podemos generalizar. Estes acontecimentos, não podemos generalizar estes acontecimentos sem analisar o passado de cada um. Como nós não conhecemos, nós que aqui nos encontramos, não conhecemos o nosso passado, nem o nosso, eu não conheço o meu passado, via de regra você não conhece o seu passado, então não podemos generalizar os processos evolutivos, os despertamentos espirituais de cada ser são diferentes na pauta do tempo. Então não podemos generalizar acerca das semelhanças físicas, das semelhanças morais, em especial as semelhanças por sintonia no campo da moralidade, porque não conhecemos o nosso passado. E aí ele acrescenta que a criatura, para ser aditada à vinha da terra, deve e tem de buscar a harmonia do seu mundo interno, e o caminho a ser trabalhado, ou melhor, o caminho a ser trilhado para isto é Jesus. Então precisamos seguir as pegadas de Jesus. Passando por Jesus, a extensão se alarga e passamos a ter olhos para ver e ouvidos para registrar a sua voz divina e amiga nos conduzir para o céu de nós mesmos. Então precisamos nos esforçar, conforme o próprio Cristo disse, fazei esforços. Então precisamos fazer esforços para e por seguirmos as pegadas de Jesus, para que possamos abrir os nossos olhos, para que possamos ver o verdadeiro sentido, o verdadeiro colorido da vida, e que possamos dar este colorido, porque a vida tem o colorido que nós dermos a ela, e que possamos ouvir os ensinamentos do Cristo através da sua voz divina e amiga, a nos conduzir para o nosso céu interior de paz e de harmonia. Se queremos modificar, se queremos e se gostaríamos mesmo, se quisermos mesmo modificar a nossa herança de erros passados, melhoremos nossa conduta, fundindo a conduta de Jesus, para que Deus comande o nosso destino, modulando os nossos sentimentos, de modo a agilizar os nossos pendores nos conceitos da verdade. Então, se você, se eu, se nós realmente queremos modificar, e se quisermos verdadeiramente modificar a rota da nossa vida, modificar as nossas heranças, é preciso que melhoremos a nossa conduta. É preciso que nos assemelhemos aos espíritos amigos, aos espíritos superiores, nos assemelhemos a Jesus. É por isso que os espíritos amigos nos chamam a atenção e nos orientam
que nós atraímos para perto de nós aqueles com os quais nós nos afinizamos, nós elegemos as nossas companhias. Assim, no nosso agrupamento familiar, nós, de acordo com as nossas condutas, nós elegemos, nós construímos o nosso agrupamento familiar. Então, se você hoje não está satisfeito ou satisfeita com o agrupamento familiar onde você se encontra, se no futuro você quer ter, ou melhor, você quer estar em um outro agrupamento familiar, mais harmonizado, um agrupamento familiar melhor, é preciso que mude de atitude, mudemos de atitude, conforme aqui nos orienta Miramês, modificar a nossa herança de erros do passado. É preciso eleger boas companhias, semelhante atrai semelhante. Então, se estamos agindo, ou se estivermos agindo de forma equivocada, iremos atrair para juntos de nós espíritos semelhantes. Então, se queremos a companhia dos bons espíritos, nos esforcemos por nos assemelharmos a eles. Então, é por isso que aqui ele nos chama atenção para que modulemos a nossa conduta à conduta de Jesus, ou seja, façamos esforços para que as nossas condutas sejam semelhantes às condutas de Jesus. É bom lembrar, ainda diz Miramês, que é bom lembrar que nem sempre os espíritos afins formam uma família. Nem sempre os espíritos afins estão naquele momento com o mesmo compromisso para formarem uma família. Então é por isso que ele diz que nem sempre os espíritos afins formam uma família. As mudanças são muitas para que a fraternidade cresça em todos os rumos da vida. Há almas que nada herdam dos familiares. Elas aparecem como meteoro, ou seja, que almas evoluídas, que nada herdam, físico ou moralmente falando, dos seus familiares, moralmente no sentido de sintonia, e fisicamente falando no sentido da herança genética, nada herdam, elas surgem em um agrupamento familiar como um meteoro nos céus dessa família, cumprindo uma missão e deixando ali, por misericórdia, as bênçãos do exemplo de luz. Então existem estas ocorrências onde um espírito reencarna em um agrupamento familiar no qual ele não tem semelhança com ninguém, não tem sintonia com ninguém. Ele surge por misericórdia de Deus para auxiliar aqueles irmãos e irmãs que estão ou que ficaram na retaguarda, as bênçãos do exemplo de luz. Então ele vem, deixa o exemplo ou os exemplos necessários e vai embora, ou seja, desencarna e retorna para o mundo espiritual. Existem também, diz Miramês, outras almas que vêm do mundo mais baixo, ou seja, almas inferiores no sentido moral, e recebem dessa família impulsos para o bem. Então, existem almas que nada recebem, apenas doam, e existem aquelas que são a maioria de nós, que recebemos do agrupamento familiar onde nós nos encontramos ou venhamos nos encontrar, impulsos para o bem, porque Deus é amor e não se esquece dos seus filhos no aprendizado. Deus é amor, Deus não é padrasto, como dizem os nossos irmãos e irmãs de jornada, como nós falamos, usando esta simbologia. Deus é amor, Deus é Pai. Então Deus não desampara nenhuma das suas criaturas. E aí Miramês encerra estes ensinamentos dizendo: se já conhecemos estas verdades, mesmo que parcialmente, nós já conhecemos alguma coisa,
esforcemo-nos para sair das heranças impróprias. É preciso que façamos esforços. Se já conhecemos, e muitos de nós, quiçá a maioria, já conhecemos o mínimo e necessário para sairmos destas heranças impróprias, plantando no coração e na consciência a luz da bondade, da disciplina e do amor, para que essas sementes cresçam, doando-nos frutos de libertação espiritual. Procuremos ser herdeiros de Jesus Cristo, o nosso grande doador na terra. Então Jesus é o grande doador que nada pede, apenas doa. Então nos esforcemos para nos assemelhar a Ele, façamos esforços para disciplinar a nossa vida, façamos esforços para praticarmos a lei de amor, a lei de caridade, a lei de bondade. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e muito obrigado por sua presença, por sua participação, por seus comentários e compartilhamentos, por suas vibrações. Até breve, em nome do Cristo nosso Senhor.